Vamos colocar pra cá, por favor. Vamos, levanta aí, gente, por favor. Vem. Próxima vez eu vou colocar fita zebrada lá no fundo. Interditar o fundo. Interdita o fundo. Vem, gente, por favor. Vamos aqui pra frente. O nosso palestrante vai fazer dinâmica, quer vocês mais pra frente, mais aconchegante. Ah lá, minha oncinha tá vindo. O pessoal desse Cardoso tá vindo. Tá bom, Djalma também, pode falar. Ih, posso falar o nome de escola, não vai dar pior. Vem, gente, vem, pessoal aí do fundo, por favor. Para palestrante se sentir mais acolhido. Venham, por favor. Quem tá chegando agora, vem pra cá, esquece suas cadeiras aí que tá sem nada. Próxima vez, hein, ô Reinaldo, tá vendo em fita zebrada lá no fundo, hein, Reinaldo? Vamos interditar aquele fundo lá. Colocar interditado, colocar uns negócios assim. Nem usando você, hein, palestrante, nem usando, senhores. Obrigada, pessoal, obrigada, tá? Obrigada, vocês também, sua querida. Você diz. Essa turma chegou aí, ó, pode vir pra frente. Obrigada por estarem na frente. Obrigada para quem está levantando, muito obrigada para quem se realocou. Tudo certo, né? Tudo certo, não resolvido, né? Então, tá tudo certo, mas o problema é resolver. A cortina tá tampando o celular. Vou deixar aqui agora as copas de água para ele. Tá. Onde ele tá? Então, já? Era pra ele, não tem, não. Era pra ele. Mas ele tá meio quieto. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa formação em serviço para os profissionais educadores não docentes, com o tema Todos somos parte da mesma rede de comunicação não violenta e respeito no nosso dia a dia na escola. É com grande alegria que nós vamos dar início a este importante momento de formação em serviço para os profissionais educadores não docentes da nossa rede municipal de ensino de Corumbá. Cumprimentamos com especial consideração, autoridades presentes, a nossa secretária e o nosso adjunto vão chegar aqui para nos dar um oi também, tá? Eles estão aí passando em todas as formações, virão para cá, os nossos gerentes, os supervisores, bem como todos os servidores que fazem parte da nossa rede municipal de ensino e que diariamente contribuem para o funcionamento e para a qualidade da educação em nosso município. Mas nós temos uma saudação em especial aos agentes de limpeza e conservação, aos agentes de merenda, agentes de disciplina, secretários e auxiliares de secretaria, motoristas e piloteiros, profissionais fundamentais para que as nossas unidades escolares possam acolher, cuidar, organizar e garantir as condições necessárias para o desenvolvimento de nossos estudantes. A presença aqui de cada um de vocês neste momento reafirma o nosso compromisso com a educação pública e com a construção de uma escola cada vez mais humana, acolhedora e comprometida com o desenvolvimento integral de todos. A formação em serviço é um espaço essencial de aprendizagem, reflexão e troca de experiências. Para os profissionais educadores não docentes, representa uma oportunidade de fortalecer os conhecimentos, aprimorar as práticas e refletir sobre o papel que cada servidor pode desempenhar no cotidiano escolar. Sabemos que educar é uma missão coletiva. Cada profissional, independentemente da função que exerce, estabelece relações, acolhe pessoas
enfrenta desafios e participa diretamente da construção de um ambiente escolar mais respeitoso e saudável. Por isso, discutir as nossas relações interpessoais, a comunicação não violenta, ela é tão importante. A forma como nos comunicamos, como ouvimos o outro, como lidamos com as diferenças e como até administramos os conflitos pode transformar significativamente as relações dentro das nossas escolas. Que este momento hoje seja uma oportunidade para refletirmos sobre as nossas atitudes, nossas palavras e nossas formas de convivência, compreendendo que uma comunicação mais empática, respeitosa e consciente contribui para relações profissionais mais saudáveis e para um ambiente educacional mais acolhedor para todos. Agora, dando continuidade à nossa programação, eu tenho a satisfação de convidar para fazer o uso da palavra o gerente da Gerência de Gestão do Sistema de Ensino, senhor Wagner de Oliveira Paz. Palmas, gente, por favor, para o nosso gerente. Boa tarde a todos. Está bem fraco, hein, pessoal? Boa tarde. Aí sim, agora parece que o pessoal almoçou, né? Pessoal, desde já, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wagner, estou respondendo pela Gerência de Sistemas de Ensino. Tá? O meu núcleo é bastante grande, né? Eu sou responsável pelo núcleo do transporte escolar do município, sou responsável pelo núcleo de almoxarifado, pelo núcleo de RH e pelo núcleo da rede física e manutenção das redes, no caso da rede municipal. Tá? É um prazer estar falando com vocês, é o público que eu mais gosto, tá? Não desmerecendo os professores, mas assim, é o público que lá na ponta faz a coisa acontecer. Tá? Eu penso muito assim, quando já fui diretor, e sei tudo o que vocês passam, né, lá na ponta. Eu vejo que a maioria aqui se doa, né, seja lá na cozinha, seja lá na limpeza, né, no transporte escolar. Cada um tem uma função e todas elas são importantíssimas. Tá? Eu louvo e agradeço a todos vocês pelo trabalho, pelo empenho que vocês fazem lá na ponta que é a escola. Tá? Todos são importantes. Eu pego o gancho como uma história. Nos Alpes italianos havia uma festa todos os anos. Eles faziam a festa da uva, né? E todos os anos, aquelas pessoas que faziam a colheita da uva traziam o seu melhor vinho, né, para comemorar em uma festa. Só que uma determinada vez aconteceu o seguinte, né? Nessa festa que aconteceria, todos, um camponês chegou, para que eu vou levar o meu vinho? Eu posso levar água, né? Ninguém vai notar se eu levar água e colocar no meio do vinho. O outro camponês pensou da mesma forma. E assim sucessivamente aconteceu que todas as pessoas que deveriam levar o vinho, né, acabaram levando água. E no dia da festa, ao abrir o tonel, o que aconteceu? Saiu somente o quê? Água. Né? Então, cada um colocou a situação, se eu faltar, ou se eu não levar, a minha parte não vai fazer diferença. Não vai fazer falta. Muito pelo contrário. Todos aqui, essa é uma pequena história, estou fazendo uma analogia, mas todos aqui são importantes. Né? Cada um com a sua função. Ninguém é melhor que o outro ou pior que o outro. Tá? Então, todos aqui são importantíssimos. Tá? Seja lá na cozinha, né? O auxiliar de disciplina, né? O motorista. Tá? Então, todos aqui são importantíssimos na função que fazem. Tá? Eu não vou me alongar muito, mas eu quero que Deus abençoe a todos nesse retorno. Eu sou o professor Wagner. Estou à disposição para quem quiser conversar comigo lá na Secretaria de Educação. Tá? Meu telefone a maioria das pessoas já tem. Tá? Eu fico no piso superior. Se tiver alguma dúvida, né, uma sugestão, eu estarei lá sempre presente. Tá? E Deus abençoe a todos. A verdade é, né, gente,
gente, não tem como a roda girar a educação sem vocês. Não tem como. Um complementa o outro, né? Não tem ninguém mais importante que ninguém, então a gente precisa mesmo de todos vocês e cada um precisa do outro, né? Não somos nada sozinhos. Agradecemos a sua palavra, Sr. Wagner de Oliveira Paes, por sua contribuição neste momento tão importante da nossa formação. E agora nós vamos dar continuidade à nossa programação, que é com grande satisfação que vamos convidar agora o nosso formador, que é o Geilson de Oliveira Barbosa, que atua como psicólogo clínico com abordagem cognitivo-comportamental, integrando práticas baseadas em evidências com o objetivo de promover o desenvolvimento humano, a autorregulação emocional e a resiliência. A sua especialização em neuropsicologia potencializa sua atuação clínica, possibilitando a compreensão mais aprofundada e intervenções precisas nos processos cognitivos, emocionais e comportamentais, com estratégias terapêuticas adaptadas às necessidades individuais de cada pessoa. A integração entre a psicologia clínica e a neurociência possibilita uma atuação mais efetiva e personalizada, especialmente em demandas relacionadas aos transtornos ansiosos, depressivos ou transtorno do espectro autista, TEA, contribuindo para intervenções individualizadas e eficazes. Nesta tarde, nós vamos ter a oportunidade de ampliar nossos conhecimentos e refletir sobre um tema de grande relevância para o cotidiano profissional e para as relações que construímos, relações interpessoais e comunicação não violenta. Que este encontro possa nos ajudar a compreender melhor o outro, aprimorar a nossa escuta, fortalecer a empatia, encontrar caminhos mais respeitosos e assertivos para dialogar, lidar com conflitos e construir relações mais saudáveis em nossos espaços de trabalho. Com muita satisfação, convidamos então o psicólogo clínico e formador dessa tarde, Geilson de Oliveira Barbosa. Palmas, gente! E aí? Olá, uma boa tarde a todos, tudo bem? Ele vai colocar. Vocês estão bem? Aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, muito importante, que envolve a vida de todos nós. Relacionamento interpessoal. Como a gente sabe, existem vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos na vida pessoal, no casamento, amizade, família. Também temos relacionamentos no trabalho também. A gente sabe que tudo isso é um sistema. O que significa ser um sistema? É que o meu comportamento, aquilo que eu faço, a minha atitude, automaticamente invade a vida da outra pessoa, ou seja, afeta a vida da outra pessoa. Então a gente está identificado. Se o mecanismo desse sistema ele sofre, ele adoece, ou alguma coisa ali está acontecendo que faz com que ele não venha se sentir bem, automaticamente isso terá um efeito para todo aquele grupo. Por isso, falar sobre relacionamento interpessoal é extremamente importante. Eu gostaria de começar essa tarde pedindo para você olhar para essa pessoa do seu lado aí, essa pessoa bonita do seu lado, olhar nos olhos dela e dizer assim: uma boa tarde, que bom que você veio. Olha só que ambiente maravilhoso que ficou. Não foi apenas você sair da sua casa, sair da sua residência, do seu lar e adentrar esse recinto, mas o simples fato de você olhar para a pessoa, cumprimentá-la, sorrir para ela, expressar uma expressão de amizade, de gratidão, de, sabe, alguma expressão saudável, bacana, isso já faz com que
os relacionamentos se tornem muito mais leves. Pessoal, trouxe aqui uma imagem para a gente poder pensar um pouco acerca dos relacionamentos interpessoais. Então, primeiro, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do relacionamento interpessoal. Todos nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, nós nascemos para viver em grupo. O ser humano ele não nasceu para viver isolado. Por mais que algumas pessoas, optem por viver isoladamente, querem comprar uma ilha deserta e viver nessa ilha deserta, não quer falar com ninguém, não quer dar bom dia para vizinho, não quer ter vizinho, mas ainda assim é impossível você não se relacionar com as pessoas. Outrora, em tempos mais primitivos, utilizávamos o grupo para sobreviver, para nos alimentar e para manter o grupo ali de uma certa forma vivo. Os tempos foram se passando e as relações elas foram tomando uma outra proporção. De qualquer forma, o relacionamento interpessoal ele é completamente importante. Por mais que você ache que na sua vida você jamais venha precisar de ninguém, olhe novamente para essa pessoa do seu lado e diga assim: um dia eu vou precisar de você. Liga lá na outra. Um dia eu vou precisar. Liga lá na outra. Não, só tem um telefone só. Tá? Só tem um, liga lá para a dele. Aí. Então, a gente sempre vai precisar de alguém. Mas como é que esse alguém vai poder nos ajudar se a gente fecha todas as oportunidades? Se a gente chega no ambiente e a gente não consegue dominar ou, de alguma forma, lidar com as nossas emoções e a gente acaba jogando no outro aquilo que não pertence a ele. Como é que a gente vai conseguir construir um relacionamento saudável, maduro? Principalmente, como é que a gente vai conseguir construir um prédio no sentido de relação, se as nossas relações, a gente não sabe lidar com os conflitos que muitas vezes causamos? Então, eu trouxe essa imagem para que a gente reflita um pouco sobre ela. Eu gostaria de perguntar para vocês: quanto pesa um tijolo? Será que alguém sabe? O tijolo pesa mais ou menos ali de 2 a 3 quilos. Quanto pesa 100 tijolos? Então, quando a gente pensa numa construção, o que a gente tem que refletir? Que aquela construção, ela só pode se tornar aquela segunda imagem, ou seja, aquele prédio completo, se a base, se o fundamento for muito bem feito. Mas só isso ainda não é o necessário. Por quê? Porque depende muito da área que você está construindo. Se você não conhece a área onde você está construindo a sua casa, você não sabe se essa estrutura vai precisar de um ferro um pouco mais grosso, um pouco mais fino, que tipo de material você vai usar. Assim também é a dinâmica da relação interpessoal. Se você não detém o autoconhecimento, como é que você vai construir? E aí, gostaria de te pedir para fazer mais uma pergunta para o seu colega ali do lado. Pergunta para ele: você tem construído pontes ou tem construído muros? E deixa essa pergunta no ar. A construção, se você observar, ela é feita de tijolos, mas também ela é feita de concreto. Ela é feita de concreto, mas também tem ferros ali. Mas tudo isso é aquele prédio lá, montado e pronto. Mas aí eu pergunto a vocês: aquele prédio da segunda imagem que está pronto ali, estaria daquele jeito, sem ferro? O que vocês acham? Alguém quer interagir, quer falar alguma coisa?
Vocês têm a oportunidade. Alguém quer falar? Fica à vontade. Baseado nisso que a gente já falou um pouquinho aqui, o que é essa imagem para você? O que você consegue relacionar essa imagem com o relacionamento interpessoal? Todo mundo com vergonha, né? Como? Sim, muito bem. Um depende do outro. A gente sabe muito bem que a maioria dos prédios, quando desabam, não é porque a pintura está ruim. Não é porque o prédio está descascando. A maioria das vezes que os prédios desabam é porque a estrutura está completamente comprometida. Completamente comprometida. E aí, eu gostaria de trazer aqui a base dessa estrutura. E qual é a base dessa estrutura? É algo que a gente vê falar todos os dias, mas muitas vezes temos muita dificuldade em aplicar isso na prática, não só no ambiente de trabalho, como na vida conjugal, como também em casa, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é um conceito de um psicólogo americano chamado Goleman. Tive uma grande oportunidade de fazer um curso com ele, apesar desse conceito não ter sido dele, mas ele foi um dos que mais difundiram isso. E olha que interessante. Certo dia ele estava, não sei se estava indo para o trabalho, se ele estava indo para a faculdade, ele era muito jovem ainda, e ele pegou um ônibus para poder ir para o seu destino. E ao observar o ônibus, as pessoas dentro do ônibus, ele notou que um estava irritado, a outra pessoa estava xingando o motorista, o outro estava discutindo alguma outra coisa lá, alguém que estava ali do lado. E ele percebeu que as pessoas teriam um dia melhor, ou seriam pessoas melhores, ou proporcionariam um ambiente melhor, se elas soubessem escolher como reagir a determinadas situações. E esse é o principal conceito da inteligência emocional, que é a capacidade do indivíduo de administrar e lidar com suas próprias emoções. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta maravilhosa para vocês. Quem aí, alguma vez, já foi recebido com alguma atitude grosseira no trabalho? Levanta a mão. Gente, isso não acontece aqui não, gente. É só em outro estado. Mas aí é interessante que eu preciso desfazer outra pergunta. Quem aí já, mesmo sem querer, já tratou alguém com alguma atitude grosseira? A gente percebe muito bem que a porcentagem das pessoas que levantaram a mão para essa segunda ênfase foi muito menor. Por quê? Porque o nosso cérebro, automaticamente, ele se associa muito mais àquilo que fazem conosco do que aquilo que nós fazemos com outras pessoas. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é o autodomínio. E quando eu olho para o ambiente de trabalho, eu preciso compreender o que o trabalho proporciona para a minha vida. Ou seja, preciso saber que bons relacionamentos, podem me levar ao sucesso profissional. Bons relacionamentos podem me levar ao sucesso profissional. Na maioria das vezes, as oportunidades que a gente consegue na nossa vida, nem sempre é pela capacidade do QI que temos. Na maioria das vezes, as melhores coisas que já aconteceram na nossa vida foi porque alguém lembrou da gente, fez uma indicação, falou, olha, lembra de fulano? E fulano faz isso, vai lá, procura ele lá. E foi a oportunidade. Então, precisamos ser agentes facilitadores, porque quando algo bom
vai acontecer na nossa vida, sempre vai passar por pessoas. Sempre. Sempre vai passar por pessoas. Mas se a gente adota uma postura de não facilitador, de alguém que se fecha, aí quando precisarmos de um auxílio, de uma oportunidade, você acha comigo que serão poucas as nossas oportunidades, não é verdade? Então, o ambiente de trabalho, ele proporciona também o sucesso profissional. E aí, quando eu penso sobre o ambiente de trabalho, é importante lembrar sobre o que é o senso de propósito. Pensa comigo. Você acha que uma pessoa que trabalha apenas pelo salário, você acha que essa pessoa está interessada em construir um bom relacionamento? É óbvio. Por quê? Porque uma pessoa que está ali só pelo salário, ela vai para a dela, você tem que fazer isso, enfim, não faço e tal. Por quê? Porque o trabalho não tem um senso de propósito. É por isso que, dentro da dinâmica do trabalho, assim como o professor que me antecedeu aqui falou muito bem, com muita propriedade, cada função, cada um é importante, cada um é parte daquele prédio maior. E aí, quando você não tem esse senso de propósito, e isso quando a gente fala sobre depressão, isso é muito singular, porque muitas vezes, quando a gente, por exemplo, vai tratar um paciente depressivo, um paciente com burnout, que é uma das maiores doenças que afeta pessoas dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa que tem um senso de propósito, ou seja, que tem uma âncora, ela consegue seguir em frente. Eu não sei se você já ouviu essa frase, ou se você já falou essa frase, mas muitas pessoas em momentos difíceis falaram assim: não, eu vou continuar por causa do meu filho, eu vou continuar por causa da minha filha, não, eu vou aturar um pouco isso aqui, porque isso é uma âncora positiva, é um senso de propósito, é algo que te leva a um lugar maior, que te dá um gás, que te dá uma força. Então, entender que a inteligência emocional é também compreender que o espaço que eu estou me proporciona um sucesso profissional é completamente importante. Questões motivacionais. É muito importante que a gente compreenda, todos nós, nós não somos robôs. Cada ser humano que está aqui dentro hoje tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, tem uma forma de falar, tem uma forma comportamental de se relacionar com o ambiente. Como eu disse, a inteligência emocional é essa capacidade que o indivíduo tem de conseguir administrar as suas emoções. Obrigado. De administrar as suas emoções. Mas aí eu te pergunto, como é que se constrói um relacionamento interpessoal se a pessoa, você está na escola, você está no ambiente de trabalho, e aí você chega para trabalhar, essa pessoa já te olha com cara feia. Essa pessoa, ela já começa a fazer uma picuinha. Você vai perguntar algo para essa pessoa, às vezes ela saiu de casa brigada com o marido, e aí a pessoa da escola não tem nada a ver. Aí quando ela chega lá, vai perguntar alguma coisa, a pessoa vem com 7 pedras na mão. Você fala assim: opa, peraí, o que eu te fiz? Eu não te fiz nada. Ou seja, é uma pessoa, apesar que quando a gente trabalha o relacionamento interpessoal, não tem essa divisão, ou seja, não, peraí, isso aqui é a minha emoção de casa, isso aqui é a minha emoção do trabalho. Não, tudo está relacionado, mas a inteligência emocional nos ajuda a compreender que eu posso escolher qual emoção eu vou conseguir, ou melhor dizendo, eu vou preferir transparecer para as pessoas que estão ao meu redor. Uma pessoa, um porteiro que está na porta da escola recebendo, se ele dá um bom dia, se ele dá um sorriso,
se ele expressa uma emoção de gratidão, uma expressão de gratidão para quem está entrando, ele tem o poder de abrir emocionalmente aquela pessoa ou de fechar emocionalmente aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa sai de casa, né, cheia de problemas, cheia de situações, e aí com um bom dia, com um abraço que você dá para aquela pessoa, você tem o poder e a oportunidade de transformar não a vida dela, mas o dia dela. Uma merendeira que está ali fazendo um lanche com amor, cozinhando e tal, servindo. A forma, por exemplo, como ela trata uma criança no servir, ela pode gerar esperança para aquela criança. A gente sabe muito bem que dentro do ambiente escolar, muitas vezes é o único lugar de proteção que aquela criança tem. É o único lugar de acolhimento, muitas vezes é o único refúgio que ela tem. E eu gostaria de falar algo muito particular para vocês. Que a escola ela não educa apenas ensinando português e matemática. Ela educa sem perceber a maneira como as pessoas olham, como os líderes, os funcionários e as pessoas se relacionam. E nós temos o poder de transformar o ambiente. Muitas vezes você chega na escola e aí começa aquela briga, aquele conflito. Aquele conflito começou lá com o pessoal da limpeza. Quando a Sutra já está lá no porteiro, quando a Sutra já está lá na secretaria. E aí, quando você sem menos pensar, já transformou o ambiente todo da escola. Como é que conserta isso? Gerenciar as emoções é justamente ter essa capacidade de escolher. Eu estou com raiva, a minha raiva é legítima, eu estou indignado. Mas espera aí, essa é a melhor hora para falar, é a melhor oportunidade para falar. Nem sempre aquilo que nos machuca é aquilo que foi dito, mas é a forma como foi dito. Existem várias maneiras de você falar a mesma coisa. E aqui, qual a relação entre relacionamentos interpessoais e ambiente de trabalho? Eu gostaria que alguém pudesse compartilhar um pouquinho de uma experiência, sem citar nomes de ninguém, sobre esse slide aqui. Qual é a relação, quando você pensa em relacionamento interpessoal e ambiente de trabalho, o que vem na sua cabeça? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer dar um exemplo? Falar uma frase? Vamos lá, gente, vamos participar. Relacionamento interpessoal no trabalho envolve essas três características: percepção, coesão, papel e influência. Isso aqui é sensacional. Percepção. A forma como eu olho para aquele ambiente de trabalho. Isso é relacionamento interpessoal. Muitas vezes, você ouve alguma picuinha de alguém, mas você nem está envolvido. Mas só porque fulano falou que fulana fez isso, você cria a imagem de fulana, mesmo sem conhecer fulana. Isso é a percepção. Então você fica com raiva de alguém por um problema que nem é seu. Já pensou? Olha só que loucura. Percepção. E a percepção ela tem os dois viés. Tem esse viés na qual você percebe coisas, e é importante lembrar que na maioria das vezes, quando nós percebemos coisas do outro, isso fala muito mais de nós do que da própria outra pessoa, e também a percepção daquilo que os outros enxergam de nós mesmos. E aí eu volto a pergunta para você falar para a pessoa que está do seu lado. Você tem construído pontes ou você tem construído muros?
você pudesse pensar nessa palavra que eu trouxe agora, sobre percepção, né, sobre essa questão de como as pessoas me veem, me observam. De 0 a 10, que nota você se daria? Será que as pessoas diriam assim, olha, o Gil trabalha aqui, ó, pode contar com ele, tá aí, fala para toda hora, né? Ajuda, tá ali, se precisar, uma pessoa legal, bacana. Ou será que o Gil é aquela pessoa que fala assim, ó, não chega muito perto não, hein? Cuidado com ele. A percepção, ela é completamente importante no relacionamento interpessoal. Coesão. A coesão é a força que os relacionamentos e as conexões que construímos têm. O ambiente de trabalho, ele não pode ser apenas um ambiente robótico. Você sai da sua casa, né, você vai lá fazer as suas atividades, nada disso. É importante, quando a gente fala sobre o relacionamento interpessoal, porque o relacionamento no trabalho nos proporciona também bons amigos, conhecer pessoas, né? Eu não sei aqui, mas eu imagino que aqui nessa plateia deve ter funcionários públicos aí de 30, 20 anos. Eu acredito que você conheceu pessoas que você levou para o resto da vida. Então, o relacionamento interpessoal no trabalho também nos proporciona isso. E aqui, pessoal, algo muito importante que é o papel. Será que todos nós sabemos e temos a consciência de qual é o nosso papel dentro dessa relação interpessoal? Qual é o seu papel dentro da dinâmica de trabalho que você executa todos os dias? Qual é o seu papel para conseguir partilhar esse relacionamento interpessoal e construir um ambiente cada vez melhor, cada vez mais saudável? E por último aqui, a influência. É importante lembrar que todos os dias estamos influenciando pessoas e sendo influenciados. Ou você influencia as pessoas positivamente, né, quando elas olham para você e veem valor naquilo que você executa, naquilo que você fala, naquilo que você faz, ou você influencia negativamente as pessoas, também quando deixa de fazer e quando deixa de exercer o seu papel. E agora, pessoal, eu gostaria de pedir um voluntário para a gente fazer uma dinâmica aqui, só para a gente compreender um pouquinho o que é essas 4 características aqui da garrafinha vazia. Tá. Queria pedir um voluntário para a gente poder fazer uma brincadeira aqui bem interessante. Quem é o corajoso, quem é a corajosa? Vai subir aqui. Olha, eu falei que era bonita, era corajosa, eu não alterei. Aplausos para ela. Qual é o seu nome? Valdemir. Olha só. Sobre a mesa, quando Gustavo, tomado pela raiva, virou tudo de uma vez. O caldo quente e o óleo. Eu e a Val, a gente trabalha na escola, certo? E cada um de nós, a gente precisa executar uma tarefa. Eu tenho o meu papel e ela tem o dela. Então a gente vai fazer essa dinâmica aqui para que vocês compreendam um pouquinho como é que funciona essa dinâmica no trabalho. O que a Val ela vai precisar fazer? Com uma mão, ela vai precisar abrir essa garrafa. E eu, com uma mão, eu vou segurar essa garrafa. Por quê? Porque não pode haver privilégio. Eu tenho a minha parte, o meu papel a fazer,
e ela tem a dela. Então vamos lá? Deixa eu tomar uma água, calma aí. Ó, mais uma vez. Tá bem com a tampa da garrafa. Agora a gente vai para o último exemplo. Agora a gente vai para o último exemplo. Um exemplo que realmente a gente deveria ter feito desde o começo, que é... Bom, isso, muito bem. Aplausos para ela. Obrigado. Pessoal, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Eu gostaria que vocês falassem um pouco. No primeiro exemplo, o que aconteceu? Alguém pode compartilhar aí a experiência? O que aconteceu no primeiro exemplo? Eu me proporcionei a fazer o meu papel, executar a minha função, ela também, mas eu acabei fazendo outra coisa. Como isso soou para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal está com vergonha. Na primeira parte, o que aconteceu? Eu simplesmente, não me importei com a função que eu deveria ter feito. E muitas vezes, dentro do ambiente da dinâmica escolar, funciona dessa forma. Eu participo da reunião, me passado certinho tudo que eu tenho que fazer, eu me comprometo, eu aviso, eu falo, eu estou comprometido com isso, e quando chega na hora de executar, o que eu faço? Eu deixo de lado. E aí, como eu disse, o relacionamento interpessoal, o relacionamento do trabalho, principalmente a escola é um organismo, um sistema. Se eu não executo aquilo que eu me propus em fazer, o que acontece com a outra pessoa? Vai atrapalhar também a função dessa outra pessoa. Num segundo exemplo, o que eu fiz? Eu usei de malandragem, Eu passei para ela e fui o quê? Fui brincar, brincar com a garrafa. E muitas vezes a gente faz isso no ambiente do trabalho também, com o famoso jeitinho brasileiro. A gente sabe o que tem para fazer, mas aí a gente vai contornando e atrapalha a execução. E por último, foi o que a inteligência emocional fala, que é você compreender o seu papel, ter a ciência, a consciência do seu lugar naquilo que você faz. E aí você pode me falar assim, Gil, mas, poxa, o que eu faço, onde eu estou, falta recurso, falta isso, falta aquilo, mas tem até uma frase que os professores gostam muito de usar, que é aquilo, fazer o meu melhor, que é dentro das minhas possibilidades, até que haja possibilidades melhores para fazer. Acho que é mais ou menos assim a frase. Isso. Então, quando você tem essa consciência do seu papel, quando você tem essa consciência do seu lugar, você consegue executar essa função, aí sim, a percepção que você faz é uma percepção positiva, a coesão ela é fortalecida, porque se você executa a sua função com responsabilidade, você não está só se ajudando, mas você está ajudando todo o grupo. E alguém aqui já participou de alguma reunião onde você reclamou assim, poxa, eu estou fazendo trabalho de fulano. E aí a gente começa a criar os conflitos. Mas como a gente executa aquilo que deve ser feito, eu tenho consciência do meu papel e eu passo uma
influência completamente positiva. E aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas é essa famosa pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano também. E uma das teorias dele foi das necessidades básicas, onde ele dizia que cada indivíduo tem uma necessidade básica e ele precisa avançar nessas necessidades básicas para que ele chegue ao topo, ou seja, na autorrealização. Então, Maslow, ele vai dizer que todos têm uma necessidade fisiológica, ou seja, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. Você já trabalhou com alguém que estava com fome e viu a emoção dessa pessoa? Como é que ela estava? Tem gente que quando não se alimenta, né, chega no trabalho, fica irritado, fica irado, fica... Então, necessidade fisiológica. Comida, água, abrigo, calor. Necessidade de segurança, segunda necessidade. Quando eu pego essa necessidade de segurança e relaciono ela com o trabalho, ou seja, eu preciso de defesa, proteção e estabilidade. Olha só como o relacionamento interpessoal é extremamente importante nisso. Defesa. Eu preciso ser escutado. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, precisa ter um peso, precisa ter valor. As suas emoções, elas não podem ser invalidadas. E aí, isso é até um ponto que eu ia falar mais na frente, mas eu vou trazer um pouco aqui, que muitas vezes, quando as nossas emoções elas são invalidadas, a gente também tem uma resposta comportamental. Você já ouviu alguém dizer assim, para que eu vou falar se não adianta? Para que eu vou reclamar se não vai me ouvir? Não, mas eu já falei. Então, você vê, como eu disse, o ambiente escolar é um organismo, é um sistema. Então, da mesma forma como quando eu não consigo exercer o meu papel, o meu comportamento de certo grupo, a falta de atenção, que é a defesa, a proteção, que é o acolhimento, isso afeta também a estabilidade do ambiente escolar. Necessidades sociais, ou seja, amigos, famílias, relacionamento e comunidade. Por isso é muito importante, sempre, para construir um relacionamento interpessoal, a escola proporcionar esses momentos para você refletir, para você pensar, para você poder compartilhar, porque não é só trabalho. Muitas vezes a gente passa mais tempo na escola do que com a própria família. Então, a escola acaba sendo a extensão da nossa casa. E é muito melhor você estar num ambiente que é a extensão da sua casa, que é acolhedor, protetor, amigável, do que você estar em um ambiente completamente hostil. Ali no penúltimo, autoestima, respeito, status e relacionamento. Isso aqui talvez é um dos principais quesitos. Todo ser humano, ele tem por si só, ele nasce por si só com uma necessidade de reconhecimento. Eu poderia dizer que é uma necessidade de pertencimento. Você não tem como, é impossível manter alguém produtivo, manter alguém com uma autoestima saudável, manter alguém completamente motivado no ambiente de trabalho se essa pessoa não é reconhecida pelo que ela faz. E eu nem estou falando de uma promoção, não, muitas vezes, é você valorizar, poxa, Dona Maria, isso que a senhora faz, olha, a senhora não faz como ninguém. Você valorizar, agregar valor à atividade que ela faz. E aí você consegue motivar cada vez mais as pessoas. E por último, a autorrealização, criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Então, quanto mais essa pessoa ela está motivada, quanto mais essa pessoa ela está agregando valor para si dentro desse relacionamento interpessoal, ou seja, é uma pessoa mais criativa,
mais feliz, mais disposta, está sempre aberta e colabora muito mais. E aqui eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a psicodinâmica do trabalho. Christophe Dejus, um psicólogo francês, ele destacou a psicodinâmica do trabalho, né? Então, analisando a relação entre o sofrimento psíquico e o ambiente de trabalho. Esse profissional, ele enfatizou muito essa questão de que o ambiente de trabalho, ele pode ser um ambiente que proporciona a saúde mental, ou ele pode ser um ambiente que proporciona um ambiente adoecedor. E aí eu te pergunto novamente, faço essa pergunta para o seu colega: você está construindo pontes ou você está construindo muros? E é muito fácil a gente pensar que essa responsabilidade ela é só da instituição. Lembra do começo da palestra, quando eu mostrei aquele prédio, quando eu mostrei aquele muro? Todo mundo tem uma função, e essa função é completamente importante para poder construir esse espaço. Então, se o meu papel eu não estou desenvolvendo, se o meu papel eu não estou fazendo direito, provavelmente eu estou contribuindo para que esse espaço seja um espaço de adoecimento. Se todas as vezes que eu vou me relacionar com o outro, todas as vezes que eu vou interagir, eu expresso aquilo que mais negativo eu tenho das minhas emoções dentro desse relacionamento interpessoal, eu estou contribuindo para um adoecimento, ou seja, para um ambiente profissional, para um ambiente corporativo completamente adoecido. Gil, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para poder construir um ambiente saudável? É você adquirir aquilo que a gente ensina para as crianças na terapia, as ferramentas de inteligência emocional. Gil, quais são as ferramentas de inteligência emocional? Antes de eu falar, alguém sabe aqui alguma ferramenta de inteligência emocional? Vou dar um exemplo. Comunicação assertiva é uma ferramenta da inteligência emocional. Existem vários tipos de comunicação. Temos comunicação agressiva, comunicação passiva e também a gente tem a comunicação escrita, mas também temos a comunicação assertiva. Me dá um exemplo de comunicação assertiva. Pensa comigo no seu casamento, você que é casado, você que é namorada, você vai entender isso agora. Quando você está discutindo a relação, e o seu parceiro chega para você assim: mas fulano, olha, a situação é essa. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu fiz isso, por que você fez isso? Isso não é uma comunicação assertiva, porque você não está a fim de resolver o problema, você está a fim de criar mais problemas. O que é uma comunicação assertiva? É quando você fala: fulano, olha, peraí, eu sei que eu errei, como é que a gente faz para consertar isso? Como é que a gente faz para resolver isso? Isso é uma das várias ferramentas da inteligência emocional que a gente pode ter. Uma outra que é completamente importante, que é a capacidade de expressar o que você sente de forma madura. Às vezes você está numa reunião de trabalho, né? E aí a pessoa está, vou dar um exemplo aqui, criticando um setor. E muitas vezes você acha que a pessoa está criticando o setor, mas você acha que ela está criticando você no particular. E você pega aquilo para você, está vendo? Fulano jogou direto para mim. Falou de mim, está pensando, eu não sei o que ele está falando de mim. E aí a pessoa está falando de um setor. Então, ter essa capacidade de expressar o que você sente de forma madura e segura é completamente fundamental. É você falar assim: olha, hoje eu não estou bem. Olha, hoje eu estou meio ruim, a vida não está legal. Né?
chegar, muitas vezes, no seu líder, no seu chefe, falar, sentar para ele, explicar, porque muitas vezes ele tem a ferramenta para te ajudar, ele tem a chave para te ajudar, mas se você recua, e eu falo isso para os meus pacientes também, quando você recua, quando você faz a opção de se esconder e se isolar, o adoecimento emocional é muito mais significativo sobre você do que se você compartilhar o que você sente. Quando a gente compartilha, a gente alivia os nossos pesos do dia a dia. Por isso, compartilhar é completamente importante. Que aspectos centrais? O ser humano é um todo. Não existe pessoa fora do trabalho e trabalhador dentro do trabalho. O que vivemos no serviço invade nossa vida pessoal e vice-versa. Algumas pessoas, muitas vezes, não conseguem chegar em casa e relaxar. E isso é a causa, muitas vezes, de muita ansiedade. Porque você não consegue desligar a ficha. Você teve um problema no trabalho, um problema com um colega de trabalho, seu colega vai embora para casa, se é sexta-feira ele vai sair para tomar um chopp, você ainda fica sofrendo dentro de casa com aquela situação que aconteceu lá, remoendo. Olha como que o relacionamento interpessoal ele é tão importante que ele gerencia essas relações. Porque quando você consegue gerir o que você está sentindo, expressar o que você está sentindo, argumentar, falar e resolver, você não, no final, você não dá uma continuidade para o problema. Sofremos quando há um choque. Temos o desejo, projetos e sentimentos, mas a forma como o trabalho é organizado ignora tudo isso. Então, ter um ambiente de trabalho, um ambiente escolar organizado, proporciona também um alívio para as pessoas que estão trabalhando. Às vezes a pessoa chega para fazer executar uma função, está faltando isso, está faltando aquilo. Isso dificulta também muitas coisas. Os trabalhadores não são vítimas passivas. Eles criam formas de se defender para não adoecer ou desistir, mesmo que essas formas tragam consequências depois. Olha só que frase legal. Os trabalhadores não são vítimas passivas. Quando eu recebo um ataque, eu vou dando um jeito de me resolver com aquele ataque. Quando eu recebo uma crítica, ou participo de alguma experiência de conflito, eu vou dando um jeito de dar todo o impacto daquilo sobre a minha vida. E aí, as pessoas que não têm ferramentas emocionais para lidar com o conflito, o que elas fazem? Elas se fecham. E olha lá, fulana está se isolando da gente. Ela está ficando quietinha no cantinho dela e tal. O que está acontecendo com fulano? Então, quando falta essa ferramenta emocional, da pessoa chegar a conversar, e muitas vezes até do outro lado também da empatia, de chegar e ouvir a polícia, saber o que aconteceu, o indivíduo, o ser humano, é muito comum. Ele se retrai, ele se fecha e ele se isola. Diferencia trabalho prescrito, né? O que as regras mandam fazer de trabalho real. O que realmente conseguimos fazer improvisando e usando nossa inteligência. Proporcionar um ambiente criativo de trabalho é também algo fundamental para o relacionamento interpessoal. Permitir que as pessoas sejam criativas e desenvolvam sua própria habilidade precisa existir. A gente pode chegar no mesmo objetivo de várias formas. Então, quando a gente estimula esse indivíduo a ser criativo, a gente está gerando e agregando valor para ele. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre um modelo mais antigo, que era o modelo taiwanista,
né, chamado de Organização Científica do Trabalho. A gente sabe que até mais ou menos por volta do século XVII, o trabalhador ele não era visto como um todo, ele era visto como uma máquina. Então, ele não tinha essas funções emocionais. Hoje, não. A gente fala muito de ERU, né, que é um ambiente saudável no trabalho, proporcionar um ambiente saudável para o trabalhador, para poder construir uma relação interpessoal eficaz. Nem sempre foi assim. Então, naquela época, né, era uma separação total. Quem planeja e decide é a gerência. Quem apenas executa é o trabalhador. Você não pensa, só concorda. Essa era a visão antepassada. Divisão em tarefas pequenas. Cada um faz somente a sua parte. Repetitiva, sem entender o resultado final. Ritmo e tempo controlado. Tudo é cronometrado. O trabalhador deve seguir exatamente o que foi definido, sem espaço para criatividade. Tratar o ser humano como uma máquina, priorizar só a eficiência e a produtividade, ignorando sentimentos, necessidades e saberes próprios. Hoje, isso é uma das maiores causas de burnout no ambiente de trabalho. Né? Você olhar para o indivíduo apenas como uma máquina, e aí muitas vezes colocar sobre ele para que ele faça uma execução que muitas vezes é inviável. Né? Por exemplo, nos ambientes corporativos, as pessoas trabalham muito com metas, aquelas metas inalcançáveis, onde muitas vezes a pessoa acaba adoecendo. Então, o Pejus, nessa dinâmica do trabalho, ele destrói esse modelo, né? Ele critica muito esse modelo. Então, ele vai priorizar a autonomia e a capacidade de pensar no trabalho, o sentimento de fazer algo útil e reconhecido, a solidariedade entre os colegas, e é uma das principais causas do sofrimento psíquico, pois apaga o que há de mais humanos em nós. Então, aqui eu dei até um exemplo. Quando se diz a limpeza só varre, não decide nada, ou a merenda segue só a receita, não pode opinar, isso é uma lógica carolista. Reduz cada função a uma tarefa mecânica sem ver o todo. Por isso, a valorização de cada um, entender como cada um funciona, dar voz, muitas vezes, para essa pessoa, é uma das principais coisas que se pode ser feito para poder valorizar o relacionamento interpessoal. Porque quando você é valorizado, quando você é olhado, notado e reconhecido, você também retribui isso nos seus relacionamentos interpessoais. Aqui eu coloquei defesas, são defesas coletivas. O que são defesas coletivas? Defesas coletivas são estratégias que o grupo de trabalhadores cria junto para suportar o sofrimento e continuar trabalhando sem desabar emocionalmente. Então, o grupo ele também funciona dessa forma. Muitas vezes você vê que as pessoas elas acabam se fechando no seu grupo. Né? Muitas vezes, dentro do próprio ambiente escolar, cada um tem seu grupo. As pessoas se fecham nesse grupo. E aí, por isso que ter um olhar clínico, ter um olhar de saber, de ter essa sensibilidade, de observar onde é que a coisa não está funcionando, é fundamental para poder trazer esse grupo e ampliar essa forma. Como eu disse, dentro do ambiente escolar, nós somos um sistema. Então, quando eu me fecho, automaticamente essa minha atitude, essa minha expressão emocional, ela vai afetar outras pessoas. Defesas mais saudáveis e transformadoras. A gente viu algumas formas de defesas que adoecem, que é você se fechar, você ter uma comunicação agressiva, você não conseguir expressar aquilo que você sente.
E eu tenho a plena convicção que cada um de vocês já experimentaram alguma dessas defesas. Mas também tem algumas defesas que são saudáveis e transformadoras. Reconhecimento mútuo. Ah lá. Dizer ao colega o que você faz é essencial. Devolve sentido ao trabalho. Será que você pode olhar para o seu colega que está do lado dele e falar assim para ele, o que você faz é importante? Quem já ouviu isso na semana passada até hoje? Alguém já ouviu isso? Olha como é gostoso ouvir, né? Dá um senso de valorização. Você olhar para a pessoa e falar, o que você faz é importante. Pessoal, olha só, eu preciso dizer que muitas pessoas, elas, né, como eu disse, não tem essa separação de trabalho e casa. Às vezes a pessoa está com um filho doente em casa, mas está ali trabalhando, está ali dando o seu melhor, está ali executando a função da melhor forma possível. E tem gente que não ouve um ato de carinho, uma palavra de carinho, de afeto, de ninguém, nem da família, nem de ninguém. Então, só o fato de você chegar e falar para ela, olha, fulano, o que você faz tem valor, o que você faz é importante. Você já está transformando o dia dessa pessoa. Como que você acha que o emocional, o psicológico dessa pessoa vai trabalhar durante o dia? Completamente diferente. Falar coletivamente, ou seja, reunir para nomear o que pesa, em vez de guardar sozinho para si. Falar é importante. Fala assim para o seu colega, fulano, você não é um baú. Você não é um baú para guardar as coisas para si. Falar é importante. Por que falar é importante? Porque falar alivia a alma, alivia o coração. Então, você expressar o que você sente é altamente importante. Negociar juntos, pedir mudanças nas regras ou ritmo, como grupo, não isoladamente. Isso é algo fundamental do relacionamento interpessoal. Você não está dentro de um relacionamento sozinho. Você não está. Eu sei que você tem as suas questões, suas petições, mas tudo isso precisa ser feito de forma coletiva, para o bem do grupo, que é para um bem maior, que é o ambiente escolar. E aqui, as defesas mostram que o sofrimento não é pessoal, é a resposta de pessoas saudáveis às condições de trabalho que não respeitam o ser humano. Quando a organização melhora, muitas dessas defesas deixam de ser necessárias. Quando o ambiente melhora, muitas dessas defesas deixam de ser necessárias. E como eu disse, você tem o seu papel para poder transformar e melhorar esse ambiente. Eu gostaria de fazer uma outra dinâmica com vocês. O pessoal vai me ajudar aqui? De tudo lá. Os meninos vão passar para vocês aí uma folha sulfite e um lápis, e a gente vai desenhar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho enquanto eu tomo uma água.
Todos receberam? Pronto? Quase. Pronto? Pessoal, essa dinâmica ela é bem legal porque é o famoso desenho do monstrinho. A gente vai desenhar um monstrinho no papel. Eu vou citar algumas características desse monstrinho. Eu quero que vocês desenhem, né, as características que eu vou passar no papel. Todos entenderam? Tudo ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos desenhar o corpo desse monstrinho. O corpo desse monstrinho, ele é uma espécie de funil. O corpo desse monstrinho é uma espécie de funil.
um funil. E esse monstrinho, ele tem 3 olhos. 3 olhos. O corpo dele já é a cabeça, com tudo. Não, mas fica tranquilo, está tudo à vontade. O corpo do monstrinho é um funil. Então, vocês vão desenhar um funil com o corpo dele. Isso. E ele tem 3 olhos. Esse monstrinho, ele tem 4 chifres. Quatro chifrezinhos. Ele tem 4 dentes. Isso. 4 dentes. Eu vou repetir, tá? Esse monstrinho, o corpo dele é um funil. Ele tem 3 olhos, 4 chifres e 4 dentes. E ele está com uma linguinha para fora. Ele está com uma linguinha para fora. Ele tem 2 pés. E ele tem 2 braços. Olha, eu vou pedir para circular aí para vocês como é que esse monstrinho deveria ficar. Passei para o pessoal dar uma olhada. Vê se ficou igual esse desenho. Eu vou conseguir projetar ele aí, por isso que eu digo. Nosso amigo está passando ali para ver se vocês acertaram. Ficou igual? Todo mundo viu como teria que ficar? Agora, olha só que legal. Eu quero que você troque o seu desenho com o seu parceiro do lado. E pede para ele falar o que ele achou do seu desenho. Olha assim, sentado. E aí, o que você achou do desenho do seu colega?
Pessoal, olha só que interessante, né? Eu, apesar de ter dito, de ter sido claro sobre as especificações do corpo, da cabeça, dos chifres, cada um fez de um jeito diferente. Uns mais bonitos, outros mais pretinhos, outros mais fininhos. Isso é a relação de trabalho. Isso é o relacionamento interpessoal. Nós passamos, né, uma função, a gente dá uma diretriz, mas cada um interpreta de uma maneira. Cada um interpreta de uma maneira. Uma outra coisa bastante legal é que o chifrezinho, né, representa justamente essa dinâmica, ou seja, cada um fez de um jeito, mas nós conseguimos chegar ao mesmo objetivo, que é fazer um mostrinho. Está vendo como muitas vezes a gente pode ouvir aquilo que o outro, a ideia do outro, a opinião do outro, porque ela também tem valor dentro do relacionamento interpessoal. Muitas vezes o outro não vai fazer como eu faço. Mas será que ele vai chegar ao mesmo objetivo do jeito dele? É óbvio que algumas coisas elas se têm suas próprias diretrizes, ou seja, é dessa forma que é feito, não é feito de outra maneira. Mas muitas coisas a gente pode ser tanto quanto mais maleável e permitir que as pessoas também façam o jeito delas, falem, contribuem, porque isso é extremamente importante para o relacionamento interpessoal. Quem gostou do nosso desenho, dá uma salva de palmas aí. A gente vai falar um pouco, para fechar essa parte, sobre comunicação. E aí, essa é uma das partes, talvez, onde, dentro da dinâmica do relacionamento interpessoal, as pessoas têm mais dificuldades. Quem é bom aqui em comunicação? Mas quando eu falo bom em comunicação é expressar aquilo que sente, falar de forma assertiva. A fala, ela pode curar. Mas você concorda comigo que a fala também, o discurso pode ser uma arma? Aquilo que a gente fala tem o poder de machucar outras pessoas. E a comunicação, dentro do ambiente escolar, é a primeira ferramenta. Sem uma boa comunicação, não existe ambiente saudável. E aqui eu separei algumas coisas, 4 pilares da comunicação não violenta. Observar. Fale só o que vê, sem julgar. Isso é difícil. Fala só o que vê, sem julgar, é bastante complicado. Não use rótulos, acusações ou generalizações. Diga apenas o fato completo, como uma câmera registraria. Quem aqui é assim? Pode ser sincero e levantar a mão. É muito comum que nós sermos contaminados por uma série de coisas. Eu falei aqui no começo da palestra que muitas vezes, né, a gente ouve ruídos, nossa, fulano assim, fulano assado, e a gente cria uma imagem, cria um mostrinho da pessoa. Muitas vezes a pessoa não é esse mostrinho, ou muitas vezes quem está falando dessa pessoa é um mostrinho, né? Então, olha só, por uma comunicação não violenta importante. Ah, fulano falou isso, mas ele vai chegar para fulano e vou conversar com ele, ver se é isso mesmo, ver se eu não entendi errado. Porque nem sempre, né, isso acontece muito na comunicação pelo WhatsApp. Muitas vezes você fala uma coisa, a pessoa entende completamente diferente, daqui a pouco começa o problema, a confusão, a discussão. Porque quando você digita, né, a pessoa ela sente o que ela quiser, ela interpreta como ela quiser.
E muitas vezes, quando há uma falta de ferramenta de inteligência emocional, muitas vezes aquilo que você fala atinge uma dor, uma falta, um vazio que ela tem dentro de si. Por isso a comunicação é extremamente importante. Ah lá, errado. Errado. Vocês são sempre desleixados e deixam tudo uma bagunça. Aqui, graças a Deus, ninguém me ouviu isso. O certo. Veja que hoje há papéis e restos de lanches espalhados pelo chão da sala. Então, é sempre falar, cobrar, isso pode ser feito. Mas como é que se faz isso? É sempre com empatia, é sempre com respeito, é sempre com cordialidade. Número 2, sentir. Compartilhe como você se sente. Olha lá. Ligue os fatos às suas emoções, usando frases como eu sinto, ao invés de acusar o outro. Muitas vezes você está num dia, você está trabalhando. Está num dia que você não está para manejar. Mas aí como é que o seu colega ele vai saber se você não se expressar? E a gente falou aqui muito sobre influência, como você influencia outra pessoa. Quando você se fecha do nada, muitas vezes seu colega ele pode pensar que ele fez alguma coisa para você e você está tratando com ele dessa forma. E aí o nascimento de uma boa amizade fica completamente comprometido por conta da comunicação. Mas quando você fala, olha, hoje eu não estou bem, quero ficar um pouco no meu espaço, o amigo ele vai te respeitar. Muitas vezes ele pode até te ajudar. E ali embaixo, eu coloquei um exemplo errado, né? Você não tem cuidado nenhum com o nosso trabalho. Geralmente é a pessoa falando para a outra. Como que seria o certo dentro da comunicação assertiva? Fico preocupada e triste quando vejo um espaço assim, pois temos medo que alguém se machuque. Olha só, é um discurso cordial. A pessoa está utilizando, melhor dizendo, uma linguagem completamente cheia de empatia. Terceiro, necessitar. Explique o que está por trás dos seus sentimentos. Mostre o que você precisa parar. Mostre o que você precisa parar para trabalhar dessa coisa. Não só reclame do que está errado. Então, não é só expressar o que você sente, mas também mostrar para outra pessoa, ou também para si mesmo, o que está por trás daquilo que você sente. Você já conheceu alguém, por exemplo, que muitas vezes trata ríspido uma pessoa, porque ela está com raiva daquela pessoa, mas ela não fala. Se você perguntar, olha, está tudo bem, você fala, não, eu estou ótimo, eu estou bem, mas ela está com um comportamento completamente hostil. Ela está sentindo algo, sabe? Só que ela não está se expressando mais. Ela está se expressando através do seu comportamento. A expressão comportamental. Ela não consegue falar, mas o corpo dela está falando. E aí, geralmente, aquela pessoa que quando você pergunta alguma coisa, ela já vem com 7 pedras nas mãos. Aquele exemplo ali. Precisamos manter o ambiente limpo e organizado para garantir a segurança e o conforto de todos. Essa é a palavra correta para usar. Número 4. Pedir. Faça um pedido claro, não uma ordem. Já viu aquela frase assim, fulano gosta de mandar? Graças a Deus, não é nenhum que está aqui. Né? Mas tem gente que quando vai pedir, parece que é uma ordem. E aí, minha filha,
quando você fala com alguém que tem uma personalidade forte, aí você segura que também tem. Então, olha lá, arrume isso agora. É algo imperativo, né? Você está dando uma ordem. Você pode trocar uma comunicação não violenta lá. Podemos combinar de deixar os materiais nos lugares certos após o uso. Mas para isso, é muito importante você ter. É óbvio que ninguém é uma máquina da saúde emocional, 100%. Mas isso é uma habilidade que a gente pode construir. É por isso que hoje em dia, na psicologia, se fala muito em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, porque o ser humano, ele está se desenvolvendo todos os dias. Todos os dias você pode aprender algo novo. Todos os dias você pode partilhar de uma gentileza, escolher um comportamento diferente da qual você estava tendo. Todo dia você pode escolher um comportamento que pode contribuir para um relacionamento pessoal melhor. Agora, se você manter aquele pensamento de que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, isso de fato dificulta os relacionamentos interpessoais. E todos nós, ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos erros. E é importante os nossos erros, as nossas falhas, porque o que somos hoje também tem reflexo nisso. Agora, o aperfeiçoamento pode ser uma atividade adquirida todos os dias. E aqui, outros três pilares, né, essenciais para a comunicação nessa escola. Aí, além dos 4 passos da comunicação não violenta, esses pontos fazem toda a diferença no atendimento aos pais, alunos e colegas. Escuta ativa. Escuta ativa. Não só ouça só para responder. Ouça para entender, olhe nos olhos, dê espaço para a pessoa falar tudo e confirme o que entendeu. Isso é uma escuta ativa. E trabalhar no ambiente escolar geralmente é um pouco complexo, né? Porque às vezes você lida com pais agressivos, com pais difíceis, às vezes você lida com um aluno problemático também, mas quando você partilha de uma escuta ativa, né, você consegue desenvolver esses métodos. Empatia. Lembre-se, a raiva ou a reclamação quase sempre esconde uma necessidade ou uma dor. A observação dentro do relacionamento interpessoal é essencial por conta disso. Por isso que muitas vezes, né, o chefe, quando ele identifica um comportamento mais hostil, alguma coisa mais que foge do padrão, ele tem esse papel de trazer para perto, de acolher, saber o que está acontecendo, de dar a oportunidade daquela pessoa se expressar, de ouvir. Isso é algo completamente importante, ser empatia. Terceiro, respeito à diferença. Cada um tem uma história, uma forma de falar e uma realidade diferente. Não julgue como a pessoa se veste, fala ou age. Trate todos com a mesma dignidade. A gente fez uma dinâmica aqui, né, onde cada um desenvolve uma coisa completamente diferente. Todos nós, no nosso relacionamento em grupo ou com grupo, todos nós temos a nossa singularidade. E aí a gente está num momento da nossa sociedade muito ruim, onde eu penso desse jeito, do outro jeito, e isso afeta as nossas relações. Então, o respeito, né, ao outro não é só um respeito dele como indivíduo, mas também respeitar aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, como ele se veste. Isso é completamente importante.
trouxe um dado aqui, pessoal. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A definição da Organização Mundial de Saúde, OMS, estabelecida em 1946, enfatiza que saúde vai além da ausência de doenças, incluindo também o bem-estar psicológico, social do indivíduo. Isso significa que uma pessoa pode não apresentar enfermidades, mas ainda assim não estar plenamente saudável se houver desequilíbrio mental e social. Nem sempre você adoece por questões, por exemplo, de uma depressão ou de uma baixa ali nos seus hormônios ou por uma questão de ansiedade. A pergunta que eu te faço hoje é: você tem compartilhado bons relacionamentos na sua vida? Fala e pense um pouco. Você tem construído bons laços? Você tem conseguido ser aquele tipo de pessoa que quando as pessoas olham para você e falam assim: nossa, quando eu chego perto de fulano, parece que conversar e estar perto de fulano parece que é um abraço, né? Porque você se sente seguro, você se sente abraçado. Como é que estão as suas relações hoje? E aí eu volto à pergunta: você tem construído muros ou você tem construído pontes? E isso não diz respeito só às relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Isso diz respeito à nossa vida. Isso diz respeito a como a gente se comporta. Como eu disse, nenhum de nós vive sozinho. Construir um bom relacionamento é fundamental. Pessoal, para concluir a nossa palestra de hoje, a nossa última dinâmica, só que para isso eu vou precisar realmente da participação de vocês. Eu sei que todo mundo não dá para vir aqui, então eu vou pedir para 15 pessoas subirem aqui. 15 pessoas, porque a gente vai fazer a dinâmica do barbante. E aí, para jogar o barbante para um e para outro, precisa ter um número mínimo de pessoas. Aí, ó. Venham, por favor. Vamos lá, os 15, por favor. 6. Bora! Só tem 7, vem! Bora! Vem que daqui a pouco tem lanche ali. Depois é o lanche. Foi o seu lanche, né? Quem mais, por favor? Faltam só mais 2. Não, acho que foi. Já deu. Eu vou pedir para vocês fazerem um círculo, só para conseguir. Círculo.
níveis. Um exemplo dela. Eu vou pedir para você amarrar isso na ponta do seu dedo. Assim. Isso, só para falar. Isso aí você vai segurar assim. Tá? Deixa eu tirar. Olha só, você vai pegar isso aqui e aí você vai escolher uma pessoa que você vai jogar para ela pegar e ela vai segurar e depois ela vai passar para outra pessoa. Só que antes de você jogar, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, fulano, se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu, você vai falar algo sobre você. Tá? Vamos lá? Se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu, e você vai falar algo sobre você em particular. Fala uma qualidade sua e fica à vontade. Se você soubesse quem eu sou, Kelly, se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu, sincera e verdadeira. Seu Vanderlei, se eu soubesse quem eu sou, o senhor saberia? Eu sou gentil e parceira. Você vai falar a mesma coisa. Você vai olhar para a pessoa que você quer jogar o marmanjo, o nome dela, vai falar, fulano, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem eu sou, você saberia que... Se você soubesse quem eu sou, Giovana, se você soubesse quem eu sou, que eu sou um parceiro, sou um colega. Só estica, estica o ar e deixa. Só estica. Aí, você reconhece e pode falar. Escolhe a pessoa que você quer jogar e fala o nome dela. Meu nome é Xuxinha. Xuxinha, você sabe quem eu sou? Você saberia quem eu sou? Sou legal, sou parceira, né? Agora é do jeito, não tem nada. Fala o nome dela.
Ruth, se você soubesse quem eu sou, você saberia o quê? Eu sou parceira. Segura com a gente, não soltar, estica com a gente. Assim vocês vão fazer, tá? Carlos, se você soubesse quem eu sou uma pessoa competente e companheira. Só estica a corda, mas não deixa soltar. Ricardo, desculpa. Senhor Ricardo, se eu soubesse quem eu sou, você saberia que eu sou muito comunicativo. Nome? Se eu soubesse quem eu sou, saberia que eu sou uma pessoa hostil e gentil. Hostil e gentil. Não, mas tem que desenvolver. Solta fora. Suzana, se você soubesse quem eu sou muito leal e companheira. Elide, se eu soubesse quem eu sou, saberia que eu sou gentil, comunicativa e verdadeira. Suzy, se você soubesse quem eu sou muito sincero, mas eu não levaria Neymar para a Copa. Pedro, se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu sou gente fina e responsável. Suzy, se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu sou proativo e comunicativo.
Pessoal? Pessoal, eu queria que vocês olhassem e falassem para mim, na percepção de vocês, o que significa essa teia? Emaranhados de linho. Seria, né? Eu acho que o nosso cotidiano, né? Que a gente conviver com pessoas é complicado, porque cada um pensa de uma forma. Então, eu acho que se a gente pensar no outro, se colocar no lugar do outro, a gente convive muito bem. As conexões interpessoais. Olha só que interessante, né? Todos nós estamos conectados. É isso que essa dinâmica mostra, certo? Mas e se eles soltarem? Soltam. O que aconteceu? Quebra a corrente. E aí? Fica faltando. Então, se um solta, toda essa conexão ela é afetada. Então, enquanto estivermos segurando a linha, dentro das nossas funções, o relacionamento interpessoal ele sempre vai prevalecer. Pessoal, essa foi a palestra interpessoal dessa tarde. Agradeço por terem me ouvido e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação de vocês. Pessoal, só uma palavrinha. Eu trouxe um meu livro aqui para vender, Psicopatologia da Ansiedade. Quem quiser aprender mais sobre ansiedade, tem aí. Está saindo R$65. E é isso. Obrigado. Pessoal, aguarda rapidinho, tá? A gente vai agradecer.